Opa, galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre Quimbanda, como ela começou, quem são os catiços, qual a diferença de Exu com S e Exu com X, por que os Exus têm esse nome. Esse vídeo foi feito com muita pesquisa, muito estudo e muito carinho, e hoje eu vou responder todas as suas perguntas sobre Quimbanda. E se tiver mais alguma pergunta, deixa nos comentários, porque no vídeo posterior eu vou responder. Então deixa o like, se inscreve para me ajudar, para eu continuar postando esses assuntos que a gente gosta tanto. Umbanda, Quimbanda, xamanismo, até mesmo ET, vai ter aqui nesse canal. Então as redes sociais estão aparecendo aqui embaixo e vamos que vamos para entender o que é Quimbanda. Para a gente entender sobre a Quimbanda, a gente precisa entender um pouco da origem desse nome e saber um pouco mais da sua história. No caso, Quimbanda. No caso, a Quimbanda que temos hoje é quase inteiramente brasileira e diferente de muitas casas repletas de sincretismo com a magia europeia, com a goetia e com a magia salomônica, a sua origem não tem nada a ver com isso, pois a palavra Quimbanda, com K, vem originalmente do Banto, que tem uma variedade enorme de culturas e linguagens. Porém, na linguagem quimbundo, de onde vem essa palavra, significa curandeiro, e os curandeiros dessas comunidades tinham um papel médico e sacerdotal extremamente importante, onde eles já realizavam incorporações, cultos à ancestralidade e aos inquices, e foi dessa linguagem trazida dos escravizados do Congo que deu esse nome que primeiro veio se chamar Quimbanda com K e depois veio para cá por conta de uma variação linguística passou a ser escrita com Q. Mas antes de passar pela história da Quimbanda brasileira como conhecemos hoje, precisamos entender a origem da Umbanda de Zélio e dos cultos afro-brasileiros onde foram surgindo os primeiros relatos sobre os catiços, pombagiras e exus. Durante o século XX, a magia e a espiritualidade no Brasil foram resultado de diversos sincretismos, tanto de culturas indígenas quanto de africanas. Ao mesmo tempo em que tinham grupos que adotaram o culto aos espíritos, tinham grupos que preferiam preservar a maneira de culto somente às divindades, os orixás, os inquices ou os voduns, e não às entidades, por conta da tradição. Por mais que esse tipo de culto começasse a dar os seus primeiros passos, esse primeiro passo veio da Umbanda, aonde tinha sido adotado como uma fuga ao preconceito de algumas mesas kardecistas da época, junto de Zélio e do seu mentor caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas lembrando, galera, a Umbanda não veio de Zélio. Ele apenas oficializou o nome e deu origem à Umbanda que conhecemos hoje. A Umbanda, como sabemos, foi uma religião que abraçou muito o sincretismo, tanto por conta dos fundadores das primeiras casas brasileiras terem vindo de vertentes cristãs, e por conta de diversas culturas que ajudaram a dar uma pavimentação e estruturação para os trabalhos das entidades, como o catimbó, a jurema, o tambor de mina, o candomblé e muitas outras culturas. Mas também por conta da história de que os escravizados precisavam sincretizar seus orixás com santos católicos para que pudessem continuar a cultuar as suas divindades. Embora se tenha perdido muito da essência do culto africano, conseguiu facilitar o entendimento das pessoas brancas para com respeito ao culto aos orixás e à sua ancestralidade, que foi o que virou a Umbanda, focada na caridade em desfazer os preconceitos que ela aos poucos vai se formando na Umbanda brasileira que a gente tem hoje. Tá, mas e os catiços? O Exu, a Pombagira? Então, o trabalho e o surgimento dessas entidades, da forma como a gente conhece, veio junto com a Umbanda ao lado dos caboclos, dos pretos velhos, dos herês e de todos os trabalhadores e falangeiros das sete linhas da Umbanda, que são as vibrações, as energias ou as linhas de trabalhos que temos hoje dentro da Umbanda. Os catiços antigamente eram vistos como simples faxineiros astrais, seja por conta do seu sarcasmo, da sua forma de trabalhar, ou por conta de fumar e beber, que de uma ótica kardecista podia significar que eles eram menos evoluídos. E por conta disso acabaram ganhando o nome de Exus, com X, que vem do orixá Exu, com S. Em diversos contos iorubás, este orixá era visto como imprevisível e que realizava o que desejava através do caos e da desordem, mas também nos ensina muito sobre a conduta e sobre a tentativa falha do ser humano de compreender o que não pode. Quem é você? Exu. Sou bom pra quem é bom comigo e mal pra quem não sabe me reverenciar. Reinei na cabeça do seu mestre durante muito tempo. Meu mestre era uma pessoa de bem, não te devia nada. E existe o bem sem o mal? Ou morte sem vida? Mestre Alípio sabia disso. Algumas frases que nos remetem a este orixá nos mostram a sua sabedoria e a sua incompreensão, como por exemplo, Exu faz o acerto virar erro, e o erro virar acerto. Ou também, Exu matou o pássaro ontem com a pedra que lhe tacou hoje. Exu também é o orixá que mais se aproxima e se comunica com os homens. Ele é o mensageiro dos deuses. Inclusive, por ser uma divindade extremamente humana, onde muitas vezes ele é ligado à sexualidade e à virilidade que ele foi sincretizado com o diabo cristão na época da escravidão. Por isso que minha tia fala, Exu é o diabo? Sim, além do preconceito e do racismo religioso, tem essa história. Enfim, dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre o orixá Exu, que é um orixá incrível e se vocês quiserem é só comentar. Aí vocês perguntam, e com as pombagiras, Gabriel? E eu digo pra vocês,
foi o mesmo procedimento, só que dessa vez sincretizado com Inquice, chamado Pambunigila, que age de forma bem parecida com o Exu. Como eu tinha dito antes, por sua vez, os catiços ganhando esse nome por conta da sua conduta e maneira de trabalho, tinham a tendência de serem considerados inferiores por vista das óticas kardecistas. E um dos primeiros relatos de Exu entidade fora de um terreiro de Umbanda veio com o polêmico Joãozinho da Gomeia, pai de santo de Candomblé, onde foi muito criticado na época por cultuar orixás e espíritos ao mesmo tempo. Então, por mais que a ótica evolutiva sobre esses espíritos na Umbanda da época fosse equivocada, é inegável que por mais que a Quimbanda tenha sido influenciada por diversos outros cultos e práticas, assim como a Umbanda foi a porta de entrada para o culto desses espíritos, e com isso surgiram as 7 linhas da Umbanda que falamos anteriormente, o que foi muito importante para a introdução da linha da esquerda na Umbanda, pois ela sempre teve um propósito de juntar a espiritualidade daqueles espíritos com os ideais kardecistas e cristãos do seu fundador. Zélio não tinha conhecimento sobre esses espíritos, vibrações e nem da energia deles. Contanto que a primeira gira de esquerda foi introduzida na Umbanda somente em 1930, junto de João Severino Ramos e seu mentor Exu Tiriri na tenda espírita São Jorge. E por mais que não tivesse começado a ser utilizado o termo Quimbanda, naquele tempo Léo de Souza já escrevia sobre o suposto bem e mal através da tentativa de explicação sobre os espíritos e seu grau de evolução. Uma da explicação sobre as linhas da Umbanda e uma tentativa de relacionar a macumba com a magia negra, que geraria diversas perseguições em muitas casas que se viram forçadas a trocar de nome. Um de seus livros onde ele diz sobre o povo das encruzilhadas. Os trabalhadores espirituais da linha de santo, caboclos ou negros, são egressos na linha negra. E têm 2 missões essenciais na branca. Preparam, em geral, os despachos propiciatórios ao povo da encruzilhada e procuram alcançar amigavelmente de seus antigos companheiros a suspensão de hostilidades contra os filhos e protegidos da linha branca. Por isso, nos trabalhos em que aparecem elementos da linha de santo, que viria a ser a linha da esquerda, disseminados pelas outras 6, estes ostentam com as demais cores simbólicas a preta, de Exu. Pouco tempo depois, na década de 40, Lourenço Braga escreve o livro Umbanda, Magia Branca e Quimbanda, Magia Negra, que foi uma obra de pesquisa apresentada pelos intelectuais, do primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda. Além de ser a primeira obra que determina Quimbanda como trabalho com os Exus e pombagiras. Eles apagam totalmente os trabalhos benéficos e de figura de guardiões sobre essas entidades, que na minha opinião foi só mais uma tentativa de denegrir a cultura negra e africana, principalmente com o nome Magia Negra, que automaticamente pelas pessoas é ligada aos negros e à macumba, trazendo algumas interpretações imbecis sobre as supostas linhas negras da Quimbanda, na qual eu vou ler aqui sobre o que ele mesmo escreveu. 1. Linha de Malay. Quase todos eles têm caudas e chifres, porém uns têm pés como bode, são especialistas, em geral, em provocar o vício do jogo, a embriaguez do roubo ou em produzir a loucura, a separação de casais, dores de cabeças agulhadas, conceiras, distúrbios sexuais, impotências, pederastia passiva e ativa e outros vícios. Provocam a neurastênia, os ataques à mania de praguejar. Nossa senhora, gente. Já começamos bem aqui, né? 2. Linha do cemitério. Tem forma de um esqueleto humano, andam sempre agrupados, possuem luz vermelha, carregam uma bandeira branca tendo traçado em cor preta. O símbolo da linha, esses espíritos são teimosos e persistentes na prática do mal. São manhosos e mais sorrateiros que os umuluns. São especialistas em mandar a criatura, vítima das suas perseguições, para outro mundo, em produzir paralisias, patetices e congestões cerebrais. Na linha dos caboclos quimbandeiros, nessas condições, acham-se também os espíritos e caboclos quimbandeiros cujo chefe é a Pantera Negra. Essa linha é composta de espíritos de caboclos das Américas, os quais já se misturaram nas legiões de caboclos bandistas. 4. Linha de Mossorubi. Mossorubi! Mossorubi. Mossorubi. São pretos, uns com penas pretas na cabeça e na cintura, outros usam enfeites e andam cheios de adornos pelo corpo, usam braceletes, argolas nos lábios e nas orelhas. Tem luz de cor vermelha. Essa linha é composta por espíritos de Cafres, Zulus, que no caso são raças africanas, né, galera? 5. Linha das Almas, cuja forma é apavorante. São peludos, como se fossem ursos brancos uns e cinzentos outros. Possuem mãos e pés com unhas em formas de garras, orelhas pontudas e dentes idênticos em alguns 2 olhos, em outros um só, e central. Em alguns 2 cornos, só um em central. São todos tortos, e corpos, pés e braços, e andam de rastros, sendo sua luz de cor vermelha escura. Linha 6. Mista. Se comprazem na prática do mal, com todos os componentes das outras linhas, porém agem indiretamente, isto é, arregimentando os espíritos sofredores.
desconhecedores do estado espiritual em que se encontram, para colocá-los junto da pessoa ou grupo de pessoas a quem deseja fazer mal, provocando assim o paciente moléstias diversas. 7. Linha Nagô. São perfeitamente iguais ao Negro Forte. São mais violentos que qualquer outro espírito das outras 6 linhas. São astuciosos, inteligentes, sabidos, conhecedores da magia negra, sabem jogar os elementos da terra, do ar e do mar. Como os Exus, eles também praticam o bem e o mal, a troco de presentes nas encruzilhadas. Exus e Pombogira sempre foram vistos como marginalizados, tanto em vida quanto em espírito, por serem extremamente humanos e nos dar e mostrar o prazer de estar vivo, sacralizarem o que é humano de fato. E por confrontarem o sistema através da ordem estabelecida pelo caos, iam totalmente contra a lógica evolutiva do kardecismo, que nessa época seus seguidores pareciam querer a todo custo ser acariciados pelo público branco e queriam marginalizar o outro. Como diz o ditado, né, galera? O sonho do oprimido é se tornar o opressor. Enfim, eu não tô querendo denegrir ninguém, nenhuma religião, nenhuma fé, mas é que naquela época eles agiam dessa forma, e essas são as provas, entendeu? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar isso que eu tô falando pra vocês. Então, assim, não tenho nada contra os kardecistas, já fui kardecista uma época, amo a filosofia kardecista, só que, por mais que eu não compactue, né, eu não tenho nada contra. É só o que aconteceu e é fato histórico. Enfim, agora que eu contei um pouco do surgimento do culto aos espíritos e do surgimento dos Exus, agora vamos falar do princípio da história e das filosofias das práticas na Quimbanda, como a gente conhece hoje. Mas antes, precisamos entender essencialmente o que é um Exu. E aí, galera, vocês sabem? O que seria a essência de um Exu? Por que esses espíritos são o que são? Por que eles fazem o que eles fazem? Eles são bons? Eles são ruins? Ou são espíritos revolucionários e simplesmente evoluídos? O processo da formação de um Exu começa antes mesmo do seu desencarne. Seja médico, garçom, seja estudante ou mendigo, os espíritos dos Exus essencialmente sempre tiveram divergências e questionamentos em relação ao sistema. E muitos deles tentavam lutar contra, ou viviam contra, como é o caso de muitas almas que foram exploradas e marginalizadas e principalmente criminalizadas. Mas também há muitas delas que simplesmente jamais externalizaram essa aversão com a maneira comum de se viver, sem ter expressado a sua energia presente no seu campo áurico, na ordem do caos. Para entendermos Exu, precisamos entender o caos e o equilíbrio. A energia do caos muitas vezes é dada e repudiada por seu nome àqueles que têm medo de mudar e de enxergar suas sombras. Porém, devemos entender que quando a ordem está ultrapassada, incorreta e falha, é ele quem nos conduz. Podemos ver isso na política, com a queda das ditaduras e as revoluções. Dado ao sentimento de raiva e de privação de liberdade, o caos é estabelecido para que se possa reinar uma nova ordem. E Exu age exatamente dessa forma. A liberdade é o objetivo da Quimbanda, não somente realizar os desejos da carne, pois sem liberdade da consciência isso não significa nada. Ter a liberdade significa saber o que você é, quem você é, entender os seus impulsos e saber agir na sua própria luz e na sua própria sombra, tendo ciência de que o veneno e a cura vão depender da sua dosagem, mas você é livre para se embriagar. E é com isso que eu digo que Exu na Quimbanda é um espírito livre, Exu na Quimbanda é rei, Exu na Quimbanda é dualidade, ele faz o que ele quer. Diferentemente do que muitos médiuns ou adeptos fazem, Exu não é o seu padrinho mágico. Enfim, galera, esse foi o final da primeira parte do nosso vídeo sobre Quimbanda. Obrigado por ter ficado até aqui. Na próxima parte a gente vai falar um pouco melhor sobre o surgimento da Quimbanda como prática religiosa e feitiçaria. Então se você gostou, comenta, quero a parte 2, deixa um like, segue para ajudar a gente. Gratidão e até a próxima.